Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e nessa live aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento padrão ouro nas lesões do joelho. Me chamo Luiz Felipe Matos e diariamente a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia clínico, muito conteúdo frente à reabilitação de joelho. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre qual é o tratamento padrão ouro na reabilitação do joelho. A gente vê aí uma série de tratamentos que prometem 1001 coisas, a gente tem acesso aí diariamente a muita coisa e hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês qual é o tratamento padrão ouro para resolver alguma afecção, alguma lesão voltada ao joelho, tá? Eu vou estar colocando aqui na tela uma imagem, que essa imagem vai ficar aqui o tempo todo na tela e essa imagem simplifica bastante o que a gente vai falar aqui hoje. Aqui, achei. Vamos colocar aqui. E essa imagem é a imagem que vai mandar e que vai nos dar o guia para a nossa live aula de hoje, para o nosso bate-papo de hoje. Então, pessoal, quando a gente fala em tratamento, tratamento das lesões do joelho, tratamento das afecções do joelho, a gente precisa entender, que há muito tempo atrás, até nem tanto tempo assim, se existia, uma crença em que o paciente que chega com dor no joelho, a gente precisa trabalhar em cima dessa questão desse sintoma, da dor no joelho. O paciente tem uma dor na região da frente do joelho, o paciente tem uma dor de tal jeito, então vamos utilizar algum recurso, vamos utilizar algum aparelho, alguma técnica para diminuir essa dor, para dar conforto para o paciente, E muito se esquecia de outros pontos que poderiam ser a causa dessa dor. Então nem sempre, o mundo da fisioterapia foi voltado a essa questão de buscar a causa do problema, de buscar a causa da dor. Na grande maioria do tempo, o que acontecia era justamente o contrário, tá? Os profissionais sempre buscavam resolver aquele sintoma, resolver a dor do paciente e não buscavam resolver o que é que estava causando, tá? Não buscavam resolver o problema central, Atualmente, o que é que o mundo científico, o que é que o Fala Grande Pero, e aí, meu irmão, beleza? Atualmente, o que é que o mundo científico fala sobre o tratamento sobre lesões do joelho? Cerca de 90% das lesões do joelho, dentro desse universo de 100%, são lesões degenerativas, lesões de sobrecarga. E o que é que mostra, o que é uma lesão degenerativa? Por que a gente fala tanto nessa questão? Fala, Fred, seja bem-vindo, meu irmão. Por que a gente fala tanto nessa questão das lesões degenerativas? Por ser, a maior porcentagem das lesões em que todo fisioterapeuta ele tem contato no dia a dia. Então, a grande maioria dos fisioterapeutas, sejam alunos, que vão ter acesso no estágio, recém-formados, que muito provavelmente um dos primeiros casos que um recém-formado atende é um caso voltado à lesão degenerativa de joelho, ou pessoas que já atendem há um bom tempo, elas vão ter aí como cargo-chefe lesões degenerativas. E quando a gente fala em lesão degenerativa, pessoal, artrose, síndrome da dor patelofemoral e lesão degenerativa de menisco, muita gente acha que é simplesmente fortalecer. Vamos fortalecer, vamos colocar esse paciente. Fala, Raoni, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos colocar esse paciente na academia, vamos colocar ele para fortalecer ou vamos fazer um fortalecimento de qualquer jeito e tá tudo certo, Porque os estudos mostram que fortalecer resolve. Beleza. Porém, quando a gente fala em lesão degenerativa, a gente precisa ter um passo a passo. A gente precisa ter em mente essa tríade, Essa tríade aqui, que está exemplificado nessa pirâmide, tá? Por quê? Não adianta nada eu fazer o fortalecimento no meu paciente, E eu estou falando aqui que o fortalecimento é o tratamento padrão ouro, tá? Fortalecimento é o que resolve.
Mas não adianta eu fazer o fortalecimento no meu paciente e não resolver muito provavelmente o que é que está causando, né? Será que o que está causando essa dor dele é um déficit de mobilidade? Será que o que está causando é uma sobrecarga em uma determinada estrutura? Né? Então, o tratamento, o sucesso no tratamento, ele vai muito além, né? Ele vai muito além de simplesmente fortalecimento, tá? O fortalecimento, ele acaba sendo, né, o último estágio, como vocês verem nessa imagem aqui. Então, antes de você fortalecer, antes de você começar o protocolo de fortalecimento, você precisa inicialmente de uma coisa muito importante. Você precisa avaliar o seu paciente. Você precisa avaliar o seu paciente, né? E eu intitulo a avaliação como o ponto mais importante do processo de tratamento de qualquer lesão de joelho. Não existe você atender um paciente que tem dor no joelho, artrose, uma condromalácia, uma dor anterior de joelho, enfim, se você não avalia esse paciente. Mas por que eu falo isso? Existem muitos casos, pessoal, que muitas das vezes o que está causando a dor do paciente não é simplesmente a artrose, não é o desgaste na articulação patelofemoral, não é isso. Muitas vezes o que está causando o problema é simplesmente um déficit de extensão, né? O déficit de extensão, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. O déficit de extensão, pessoal, ele é tido, né? Eu classifico o déficit de extensão como ponto, como a questão aqui, ó. O déficit de extensão é o ponto, né? É o déficit mais comum, né, que a gente vê na nossa prática clínica. Então, de 10 pacientes que eu atendo aqui na clínica, de 7 a 8 tem déficit de extensão. De 10 pacientes com dor no joelho, com algum problema de joelho que eu atendo aqui na clínica, né, de 7 a 8 tem um déficit de extensão positivo. Então, perceba aí, se eu não avaliasse a mobilidade do joelho dos meus pacientes, o tanto de paciente que eu ia perder, o tanto de paciente que eu ia deixar de ajudar, o tanto de paciente que eu ia deixar de dar um resultado positivo. Então, esse aqui, pessoal, ó, essa questão da extensão do joelho é uma das principais causas para a dor no joelho da atualidade. Então, é isso que o fisioterapeuta, né, seja ele recém-formado, né, há alguns anos de formado, ou há muito tempo de formado, é o ponto em que todo fisioterapeuta tem que se atentar e não pode esquecer de avaliar no momento da avaliação. Extensão do joelho. A extensão do joelho, repetindo, a extensão do joelho é uma das principais causas que estão atreladas a queixas de dores no joelho. O Fred falou aqui, ó, elaborar um processo de tratamento e realizar avaliações diárias. Perfeito. Então, a partir do momento que você avalia bem o paciente, você faz isso aqui que o Fred falou. Elabora um processo de tratamento, você vai elaborar qual é o protocolo ideal para aquele paciente. Qual é o exercício ideal? O que é que aquele paciente precisa fazer? Até porque a gente sabe muito bem que o processo de reabilitação não é receita de bolo. Não existe receita de bolo nesse processo, tá? Existe individualidade. A gente precisa focar na individualidade dos nossos pacientes. Muitas vezes, né, fazer um exercício de marcha lateral, né, que no método Fumê a gente chama de caminhada da vergonha, o Fred aí sabe do que eu estou falando, fazer um exercício de marcha lateral agachado, talvez pode não ser adequado para uma senhora de 70 anos. Mas ela pode fazer o exercício de marcha lateral em pé. É o mesmo exercício com a carga menor, que quando você faz na posição agachado, você está dificultando mais o exercício, mas é o mesmo exercício, porém com particularidades diferentes. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso faz sentido? Então, a partir do momento em que eu identifico essa questão do meu paciente, eu identifico, né, que meu paciente ele precisa fazer aquele exercício, mas por um fator
né, seja biológico ou qualquer outro fator, a gente precisa adaptar esse exercício, eu estou no caminho certo. A partir do momento que eu faço tudo igual para todo mundo, né, a gente precisa rever isso aí. Então, cai exatamente nisso que o Fred falou, elaborar um processo de tratamento e realizar avaliações diárias. O que seria realizar avaliações diárias? Né? O acompanhamento. Então, todo dia que o seu paciente chegar para o atendimento dele, você tem que perguntar, e aí, como é que passou o dia? Alguma dor, algum incômodo? E aquele incômodo que você relatou que estava sentindo ao subir dessas escadas, é isso que é a avaliação diária. Não é você todo dia passar 1 hora avaliando o seu paciente, não. É você acompanhar dentro das referências que ele trouxe para você. Será que você está conseguindo alterar positivamente as referências? Né? A gente precisa ter sempre isso em mente, tá? Então sempre tá acompanhando aí se o paciente está evoluindo ou não nas referências. Então, pessoal, eu falei que o ponto principal para você, fisioterapeuta, obter sucesso no processo de tratamento de pacientes com dores no joelho é justamente a avaliação. E dentro da avaliação vem esse ponto aí, ó. Vem esse ponto aí que está lá na base da pirâmide, orientações. Eu vou pedir por gentileza que vocês desconsiderem aquela frase ali de rodapé, que isso aí faz parte de uma aula nossa de artrose, tá? Porém, foquem na pirâmide aí, beleza? Então, a base da pirâmide, orientações, faz parte do processo de avaliação. Então, o que eu vou fazer no processo de avaliação do meu paciente? Eu vou buscar a causa do problema. O que está causando a dor, né, no joelho de Dona Maria? Né, 70 anos, artrose unicompartimental, um compartimento medial, sente dor ao subir dessa escada, aquela coisa toda, aquele quadro, né, de artrose, né? Mas será que a causa da dor da Dona Maria não é simplesmente, né, um déficit de extensão? Porque a partir do momento que o paciente ele tem um déficit de extensão, ele não consegue ativar 100% a musculatura do quadríceps. A partir do momento que ele não consegue ativar 100% a musculatura do quadríceps, ele ativo na demanda do dia a dia, ele possivelmente vai predispor o joelho dele a um momento de sobrecarga. E esse momento de sobrecarga vai, consequentemente, gerar dor. Então, a partir do momento que eu identifico se o meu paciente tem ou não déficit de extensão, eu vou agir, eu vou corrigir o quanto antes esse déficit de extensão. Eu só vou evoluir com o meu paciente, né, no quesito conduta e no quesito exercício, dificuldade de exercício, a partir do momento em que eu corrigir esse déficit de extensão. Beleza? Faz sentido? Avaliar também a questão da flexão, né, de dobrar o joelho. Como é que meu paciente ele está de flexão? Muito importante, pessoal. Mobilidade restringida nunca é um bom sinal. Então, a partir do momento que você avalia a flexão, a extensão do paciente e você vê algum déficit, tem que corrigir aquilo ali o quanto antes. Até porque, se o paciente ele tem um déficit de extensão e você não corrige esse déficit de extensão, ele não consegue ganhar força. Tá? Então, a gente já começa a quantificar a importância dessa questão da extensão. Beleza? Se você não corrige a extensão, o paciente não consegue ganhar força no quadríceps. E a gente sabe que o conjunto de músculos, né, o grupo muscular mais importante quando a gente foca no fortalecimento do joelho é o quadríceps. Então, se o paciente tem déficit de extensão e ele não está ganhando força, você tem que corrigir isso aí o quanto antes. E aí entra o que a gente está vendo aí na base da pirâmide. Questão de orientação. O que seria orientação num caso de um paciente com dor no joelho? E você, fisioterapeuta que me assiste, você já tem que ir criando essa mentalidade. A gente está no ano de 2023, então não tem mais aquela coisa da gente estar querendo focar em atender 1 milhão de pessoas, em atender só por atender. Não, isso não funciona mais. Eu sei que tem uma galera aí que formou tem pouco tempo, né? Na faculdade a gente é ensinado assim, infelizmente, tá? A gente é ensinado assim, que a gente tem que atender
a toque de caixa, mas a gente tem que acabar com isso, tá? Então, a partir do momento que você avalia um paciente e você não orienta bem o seu paciente, a chance do seu tratamento não funcionar é gigantesca. Gigantesca, gigantesca, gigantesca. Mas por que isso? Pensa comigo, né? Acompanha esse raciocínio, tá? A partir do momento que o seu paciente chega para você e você pede a ele, Dona Maria, você pede a ela, Dona Maria, a senhora vai ter que fazer tal e tal exercício em casa. A senhora vai ter que seguir tal e tal recomendação por causa disso, disso e aquilo outro. Se você é um profissional, é uma profissional que você não orienta o seu paciente da forma correta, que você não explica, que você não traz informação, que você não explica o que é que ele tem, o que é que ele precisa fazer, o porquê que ele precisa fazer aquilo, o porquê que ele precisa evitar certa atividade, o porquê que ele precisa seguir aquela orientação. Se você não tira essas dúvidas, não esclarece tudo isso para ele e você passa em seguida uma orientação para casa, se você passa aí no exercício, ele não vai fazer. Porque como é que ele vai fazer algo que ele não sabe para que é? Como é que ele vai seguir uma orientação sendo que ele não sabe nem o que é que ele tem? Isso faz sentido para você? Então, essa questão, pessoal, de você orientar não é perder tempo. Essa questão de orientar é um divisor de águas na reabilitação. Muitas vezes o paciente ele não faz aquele exercício, né, que precisa ser feito, não é porque ele não tem tempo, não é porque ele não quer, é porque ele não entendeu, é porque ele não comprou a ideia que o seu tratamento vai resolver o problema dele. Se você não não explica para o seu paciente, não explica para o seu paciente, isso aqui, ó, deixa eu só colocar aqui para vocês. Se você não para e não explica para o seu paciente o que é um déficit de extensão, não mostra para ele o que é um déficit de extensão, ele nunca vai entender o que é um déficit de extensão. Deixa eu só colocar aqui na tela essa aqui, ó, essa foto. Se você não mostra para o seu paciente que ele tem isso aqui, ó, se você não mostra para o seu paciente que ele tem isso aqui, e você fala com ele, seu João, fiz o teste aqui com você e a gente identificou que você tem um déficit de extensão. Ponto. Passou, morreu o assunto. Você passa para outra coisa. E você não tira uma foto e não mostra ele isso aqui. Primeiro que ele não sabe o que é déficit de extensão. Segundo que ele nunca vai entender o que é um déficit de extensão. E terceiro que ele nunca vai entender o porquê que ele precisa fazer o exercício que você passou para corrigir o déficit de extensão. Isso aqui, pessoal, é o que eu faço com todos os meus pacientes que chegam com alguma queixa voltada ao joelho, tá? O paciente chegou, uma das etapas da avaliação é avaliar a mobilidade. Então, o que é que eu vou fazer? Coloco o paciente barriga para baixo, decúbito ventral, joelhos para fora da maca, tá? Joelhos para fora da maca. E eu falo para o paciente, seu João, agora eu vou posicionar uma régua aqui em cima do seu calcanhar, vou tirar uma foto para identificar, né, se há ou não déficit de extensão. Eu vou tirar a foto para te mostrar depois e te explicar o que é que a gente avaliou aqui nesse teste, ok? Eu falo exatamente com essas palavras, tá? Coisa simples, pessoal. E aí eu vou posicionar a régua como vocês estão vendo aí e ó, tiro a foto. A partir do momento que eu tiro a foto, e celular, ele serve para isso no ambiente clínico, serve para ajudar a gente, não é só para tá vendo TikTok coisa de Big Brother não, beleza? Tirou a foto, vou lá, seu João, aqui ó, a gente identificou que o senhor tem um déficit de extensão, como nessa foto. Percebe que a régua, ela está inclinada, que o seu calcanhar direito, que é o lado que o seu joelho dói, ele está mais alto do que o esquerdo. Ele fala, poxa, bastante, nunca tinha percebido isso, até porque ninguém faz isso, entendeu? Então, a partir do momento que você vê isso, que você identifica, que você tira a foto e mostra para o seu paciente, ele vai falar, caramba, velho, eu tenho um déficit de extensão, olha isso, nossa, isso aí tá surreal.
preciso resolver isso aí. E aí você vem e entra nessa etapa aqui, ó. E aí depois que você tirou a foto, identificou, você entra nessa etapa aqui, ó, da orientação. E aí você vai falar: seu João, a gente vai precisar corrigir esse déficit de extensão. Lembra da foto? Lembro sim. O que é que a gente precisa fazer? E aí você passa o exercício. E aí seu João vai fazer em casa. Ele pode não fazer as 3 vezes, né, de manhã, de tarde, de noite, devido à rotina dele, mas ele faz 1 ou 2, tá? Por quê? Porque ele entendeu, ele viu, ficou claro para ele que ele tem um déficit de extensão, ele precisa corrigir isso para ele melhorar. Beleza, pessoal? Então eu trouxe um exemplo bem claro e bem do nosso dia a dia que mostra essa questão da orientação, a importância da orientação. E aí tem diversas situações que a gente avalia, o nosso paciente orienta ele, né? Tem relação a exame de imagem, tem relação a orientação em relação à mobilidade e flexão, que é dobrar o joelho, em relação a gelo, ao uso da joelheira, diversas situações. O que eu trouxe aqui em relação à extensão é a mais comum, tá? A mais comum, e eu exemplifiquei aqui, fiz um scriptzinho. Quem for esperto aí vai assistir essa live de novo, vai anotar e vai utilizar isso no seu dia a dia, né? Fiz esse script aí para facilitar o dia a dia de vocês, para facilitar aí a adesão do paciente de vocês. E assim, pessoal, paciente bem orientado, paciente que entende o que é que ele tem, o porquê que ele está ali na fisioterapia e o que é que ele tem que fazer, ele vai aderir ao seu tratamento, consequentemente ele vai evoluir e consequentemente ele vai falar bem de você para os seus pares aí, para as outras pessoas, tá? Então, essa questão de boca a boca, pessoal, começa aqui, ó, na orientação. Então, se você orienta bem o seu paciente, ele vai aderir ao seu tratamento. Então, se você é uma pessoa atualizada, um cara que realmente leva a sério a profissão, provavelmente esse paciente melhore. E esse paciente melhorando, ele vai te indicar para outro. E aí, ele passa a ser um multiplicador do seu trabalho, tá? Então, observe o quão é importante você orientar bem o seu paciente, o quão é importante você mostrar para o seu paciente o porquê que ele tem que dobrar o joelho, porquê que ele tem que esticar o joelho, porquê que ele tem que botar gelo, porque sem isso, pessoal, se ele não entender isso, ele não vai fazer, tá? Isso aí é coisa que eu vejo aqui na minha prática clínica, tá? Muitas vezes o paciente ele não entende, ele não fala que não entende, e aí na próxima sessão ele volta e você vê que ele não fez. Aí você tem que parar, né? Você vai falar assim: pô, você não entendeu, você não falou. Não é isso, porque isso pode constranger o seu paciente. Você torna a explicar ele de novo, tá? Eu sou uma pessoa que comigo não tem problema nenhum. Se o paciente ele fecha comigo 20 sessões, eu explico para ele, eu consigo explicar para ele a mesma coisa em todas as 20 sessões se for necessário. Que eu tô aqui para isso. Meu trabalho é esse aí, ponto. Meu trabalho se baseia nisso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, se todo atendimento de 20 sessões eu precisar fazer a mesma coisa, isso aqui eu vou fazer, ponto. E vocês têm que estar preparados para isso aí, porque nem todo paciente vai absorver logo de cara. Então, você precisa ter paciência, explicar, perguntar, explicar de novo, perguntar, explicar de novo, buscar estratégias mais simples, mais fáceis, que fazem parte ali do cotidiano do paciente para que ele possa entender e comprar a ideia do seu tratamento. Porque o paciente ele só melhora se ele compra a sua ideia, ele compra o seu tratamento. E comprar o tratamento não é passar o cartão na recepção, não é fazer o Pix na recepção. Comprar o tratamento é comprar a ideia dele seguir o que você está falando, tá? Se você não consegue vender o seu tratamento, vender a sua ideia para o paciente, ele não melhora. Ele pode até comprar, ele pode até pagar, só que ele não vai melhorar, porque ele não comprou a proposta, ele não comprou a ideia. Então, o fisioterapeuta, ele começa vendendo no momento da avaliação. Então, tem muita gente aí que fala: pô, esse negócio de vendas é um negócio ruim, é um negócio que eu vou estar agredindo meus princípios. Enfim, isso aí acontece, né? Tem gente que tem esse pensamento. Mas não, pessoal,
Se você não vende a ideia, se você não sabe vender a ideia do tratamento do seu paciente, o porquê que ele vai ter que fortalecer, o porquê que ele vai ter que esticar o joelho, ele pode até pagar pelo seu serviço, passar o cartão ali. Só que se ele não compra a ideia, não compra a proposta, dificilmente ele vai seguir, dificilmente ele vai melhorar. Porque o tratamento hoje do joelho, ele é algo que o paciente tem que participar. É aquela coisa, né, que o meu mentor na reabilitação de joelho, né, nessa área de reabilitação de joelho, o Felipe Fumê fala: o joelho não entrega nada de graça, o joelho operado não entrega nada de graça. Mas a gente pode trazer essa frase do Felipe Fumê também para a questão das lesões degenerativas. Um joelho desgastado não entrega nada de graça, tá? Um joelho com desgaste não entrega nada de graça. Então, muitas vezes o paciente vai ter que usar joelheira, muitas vezes o paciente vai ter que colocar gelo, muitas vezes o paciente vai ter que fazer exercício para esticar o joelho, outras vezes o paciente vai ter que fazer exercício para dobrar o joelho, outras vezes o paciente vai ter que fazer exercício de fortalecimento em casa, outras vezes o paciente vai ter que fazer exercício de isometria em casa. Entende? Então, o joelho não entrega nada de graça, seja ele com desgaste ou pós-operado. Frase do meu mentor Felipe Fumê, tá? Excelente frase que ilustra bastante esse cenário aí que a gente está discutindo aqui, né? Segundo tópico, não é que é indispensável, né? Já é me expressando mal. Mas segundo tópico que, quando presente, a gente precisa solucionar, tá? E esse tópico, né, a gente não vai solucionar sozinho. A gente vai ter que contar com a participação, com a atuação, né, do colega nutricionista. Ou seja, vai ter que ser feito um trabalho multidisciplinar, tá? Com o nutricionista. Por quê? Alguns estudos já mostram que a obesidade é um fator de risco para a artrose e um fator que prejudica a evolução, que atrapalha a evolução positiva do paciente com síndrome da dor patelofemoral. Repito, a obesidade já é comprovada por estudos científicos que a obesidade é um fator de risco para a artrose de joelho e um fator que vai dificultar a melhora clínica de pacientes com síndrome da dor patelofemoral, mais conhecida como condromalácia, condropatia patelar. Tudo bem? Então, se você atende algum paciente com queixa de dor no joelho, esse paciente está com sobrepeso, você precisa conversar com o seu paciente, explicar, mostrar o artigo científico, explicar a ele, dar aquela traduzida de forma simples, fácil, ilustrativa, né, nos dados do artigo, na informação do artigo, explicar para ele que a obesidade é um fator que está atrapalhando a evolução dele ou está piorando o quadro dele. Entende? É um fator de risco para piora. Entendeu? Então, a gente precisa intervir de forma multidisciplinar. Né? Então, aqui na clínica, né, a gente tem alguns profissionais parceiros. A gente tem nutricionista, que está chegando aqui agora, né, no mesmo andar. A gente tem uma clínica aqui, onde é um centro de saúde, né? Cada clínica independente, e a gente tem uma recepção compartilhada. Então tem 3 clínicas, né? Uma dessas clínicas é uma nutricionista. Então a gente vai indicar pacientes, né? Que ela está iniciando agora aqui. Então a gente vai, quando necessário, indicar pacientes para ela, encaminhar. A gente precisa encaminhar. Então sempre quando a gente vê que é um paciente para o médico, a gente encaminha para um médico parceiro nosso. Sempre que a gente vê que é um caso para um nutricionista ajudar, a gente encaminha para um nutricionista parceiro. Quando a gente vê que é um quadro para um reumatologista, a gente encaminha para um reumato de nosso conhecimento. Quando a gente vê que é para um cirurgião, a gente encaminha para um médico cirurgião, entende? Então esse feeling, essa questão do fisioterapeuta, ele está conectado a uma rede de profissionais, é muito importante, porque quando necessário o seu paciente ganha isso.
né? Se o seu paciente ele precisa de um nutricionista, ele não pode sair da sua clínica, tá? Ah, eu vou procurar um nutricionista. Você, profissional, tem que ter um nutricionista de sua confiança, entendeu? Você passa por um nutricionista, indica ele. Você tem algum amigo que faz esse trabalho, indica ele. Você conhece, não conheço ninguém, não tenho amizade com ninguém, mas você segue um nutricionista que faz atendimento online, indica ele. Então você tem que ter essa rede de profissionais, porque quando o seu paciente precisa, e nesse caso aqui, ó, o segundo pilar, emagrecimento, seu paciente pode estar com um certo grau de obesidade e precisar. E aí você vai falar, não, vai procurando aí. Quando ele já sai com contato, ele já sai com o cartãozinho do parceiro, ele já sai com o WhatsApp, ali ele já entra em contato, já marca e o problema dele vai ser resolvido o quanto antes, beleza? Então, a gente precisa se atentar a isso aí. E o terceiro e mais importante, não que os outros não sejam, tá, pessoal? Mas o terceiro e mais importante ponto aí na reabilitação, no tratamento padrão ouro das lesões de joelho, lembrando que o tratamento padrão ouro para lesões do joelho é essa tríade aqui, tá, pessoal? Essa tríade atualmente é a tríade padrão ouro para resolver o problema do joelho dos seus pacientes. E lá no nosso método, o método de reabilitação funcional do joelho, os nossos alunos, eles têm acesso a tudo isso aí de forma minuciosa, tá? De forma detalhada, de forma super detalhada, tá? Então a gente precisa sempre ter isso aí em mente, tá bom? O que a gente mostra aqui é a pontinha do iceberg. O que a gente mostra no nosso dia a dia aqui na clínica, nos stories, caixinha de pergunta, que a gente sempre traz muito conhecimento, muita coisa legal lá, aqui nas lives aula, tudo que a gente traz aqui no Instagram é a pontinha do iceberg do que tem lá no nosso método de reabilitação funcional. Lá no nosso método a gente tem desde conceitos básicos sobre reabilitação de joelho até técnicas de vendas para você angariar novos pacientes para a sua clínica, pacientes com queixas voltadas ao joelho, tá? Então é algo bem completo, muito legal, de forma simples e fácil, tudo explicado, tudo mastigadinho. O que eu demorei 5 anos para fazer, eu estou dando ali mastigadinho para vocês, tá? Então é algo bem legal e a gente vai estar falando aqui mais vezes sobre o método de reabilitação funcional do joelho. Mas aí, voltando aqui ao tema principal aqui, que é o tratamento padrão ouro nas lesões do joelho, o que está lá no topo da pirâmide, fortalecimento, né, pessoal? Porém, quando a gente fala em fortalecimento, não é qualquer fortalecimento. Não é um fortalecimento em que, fui lá na clínica de fisioterapia, o cara me cobrou em 10 sessões R$1.000. Porra, não vou fazer essa porra não, vou fazer não. Vou entrar no YouTube e vou procurar uns exercícios lá e vou fazer essas zorras aí. Tem gente que pensa assim, tá? Tem gente que pensa assim. E aí, eu vou fazer lá. E aí o cara começa a fazer o exercício e ele faz uma, faz duas, faz três e não evolui. E ele começa a sentir mais dor no joelho. Porra, por que eu tô sentindo mais dor no joelho? Eu vi lá que é fortalecimento, vejo lá o cara falando no Instagram que é fortalecimento. E aí eu vou lá no YouTube, pego lá um vídeo que mostra 5 exercícios para resolver sua dor no joelho. Não é assim, pessoal, não é receita de bolo. Muitas vezes o exercício que está lá é o exercício correto e é muito bom, só que não é o exercício para você. Muitas vezes, né, um exercício a fundo, que a gente chama agachamento a fundo, o paciente pode fazer e ele sentir uma dor na região da frente do joelho. E a gente sabe que o exercício que gera dor durante a sua execução vai gerar mais inibição. E mais inibição impede o ganho de força. E dor vai gerar mais sobrecarga articular. Entendeu? E aí esse paciente fica nesse ciclo vicioso aí, ó. Nesse ciclo eterno que não evolui. Então, o que o paciente ele precisa entender, pessoal, é o seguinte, né? O que você precisa passar ao paciente
é que o fortalecimento é um fortalecimento específico, tá? Não traz esse termo mais não de fortalecimento especializado, porque infelizmente hoje todo mundo é especialista, né? Hoje tem um negócio aí que todo mundo é especialista, todo mundo é fisioterapia especializada, tá? Então vamos mudar, agora é específico, fisioterapia específica, exercício específico, tá? Não é mais exercício especializado não. Então, a partir do momento que você coloca na cabeça do seu paciente, ó, você precisa de exercícios específicos para o seu problema, dentro dos achados da avaliação, tá? A gente vai fazer o seu protocolo, tá? Individualizado, não existe receita de bolo, tá, pessoal? A gente não pode nunca querer colocar os nossos pacientes, né, em um protocolo que todo mundo faz ostra, todo mundo faz agachamento com angulação completa, todo mundo faz cadeira extensora. São bons exercícios? São, só que nem sempre o agachamento com a extensão, com a amplitude completa vai ser bom para aquele paciente, porque ele pode chegar ali perto dos 90 graus e sentir dor. E aí? Você vai continuar passando esse exercício para o paciente? Não, né? Então, a gente precisa conhecer de estratégias biomecânicas para que a gente possa ofertar o mesmo estímulo muscular, porém de uma forma indolor, que não gere dor no paciente, que não venha gerar sobrecarga. E aí é que está o pulo do gato quando a gente fala em fortalecimento específico. A gente precisa entender, e essa semana eu estou batendo bem nessa tecla aí, lá nos stories. Então, se você é novo por aqui, não tem costume de acompanhar os stories, ativa lá as notificações para toda vez que a gente fizer uma postagem você tá tendo acesso, tá? E lá já tem muita coisa que a gente já postou hoje. E aí, pessoal, o que acontece? A partir do momento que eu entendo qual é a demanda física do meu paciente, que eu entendo a individualidade do meu paciente, eu vou conseguir passar para ele um exercício, um protocolo de exercícios específicos individualizado, né? Tanto que eu falei isso ontem lá no Istro, e se eu não me engano tá lá ainda, ainda não bateu as 24 horas. O que a gente tem que querer, o que a gente tem que buscar, na verdade, no processo de fortalecimento, é a sobrecarga muscular, tá? O que é sobrecarga muscular? Pô, doutor, tô fazendo exercício aqui, tá queimando, minha perna tá queimando, meu Deus, que negócio horrível. Ótimo, eu falo assim mesmo para os meus pacientes. Ótimo. Tá fazendo exercício, o que tá queimando? É a coxa? Perfeito, tá certinho. Errado estaria se ele me falasse: porra, doutor, tô fazendo exercício, tá doendo aqui dentro, aqui atrás, ó, do joelho, aqui na frente. Isso aí é o que a gente não quer, que é sobrecarga articular. Sobrecarga articular gera dor, inibição, e o paciente não evolui, não ganha força. Beleza? Então, vamos buscar entender a demanda dos nossos pacientes. A partir do momento que a gente entende a demanda dos nossos pacientes, a gente elencar o que é prioridade para esse paciente, o que é que ele vai conseguir ou não fazer, montar o programa, protocolo individualizado e específico para o problema do paciente e para o caso do paciente, e durante os exercícios avaliar qual é o sinal que esse paciente traz. Porque às vezes a gente acha que Dona Maria, 70 anos, artrose unicompartimental ou bicompartimental, vai conseguir fazer um agachamento na angulação de proteção. Aí você coloca ela para fazer o agachamento na angulação de proteção e ela sente dor. E aí? Você vai continuar fazendo o exercício na angulação de proteção ela sentindo dor? Não. O que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento, vamos pegar Dona Maria e vamos colocar ela para fazer exercício na maca, sem carga axial sobre o joelho, sem essa sobrecarga. Vamos dar estímulo, vamos gerar ativação na maca. Vamos trabalhar um SLR anterior com ela para ativar o quadríceps. Vamos avaliar a extensão. Será que Dona Maria está com extensão completa? Vamos trabalhar ostra, vamos trabalhar ponte, vamos trabalhar estratégias de estímulo com isometria através do tempo, né?
SLR lateral e tem várias variáveis, pessoal, que a gente pode utilizar e gerar uma boa sobrecarga muscular dos nossos pacientes, tá? A gente precisa ter isso em mente. Então a gente precisa entender também de prescrição de exercício. Prescrever exercício não é somente 3 de 10, tá? Não é essa de 3 de 10. A gente precisa, tem casos que a gente vai fazer 3 de 10, óbvio. E não tá errado, tá? Não tem nada de errado. Você que faz, segue essa linha, não tem nada de errado. Eu tô trazendo aqui o que a gente realiza aqui na clínica, no nosso dia a dia, que vem dando certo com os nossos pacientes, e tudo que a gente faz é pautado na ciência, tá? Pautado no que já é comprovado. O que é que acontece? A partir do momento que eu entendo de prescrição de exercícios, eu posso trabalhar com variáveis em relação à intensidade, tempo de descanso, né? Tempo de contração. Então tudo isso a gente consegue manejar e gerar um estímulo legal para o nosso paciente. Porque também não adianta nada o paciente estar lá fazendo um exercício e estar mexendo no celular, vendo coisa do Big Brother. O exercício está errado. Se o paciente está fazendo o exercício, ele está mexendo no celular, o exercício está fraco. Tem que aumentar a intensidade. Tá? Pega essa dica aí. Pega essa dica. Se o cara está fazendo exercício e está lá de boa, dando risada, aquela coisa toda, tal, vamos aumentar a intensidade, vamos mexer em alguma variável aí para ficar mais intenso o exercício, para fadigar mais, para trabalhar mais essa musculatura, tá? Porém, cada caso é um caso, a gente precisa estar avaliando sempre o que a gente vem falando aqui, que é a individualidade, tá? Então, sempre, pessoal, que forem prescrever a tríade padrão ouro para o tratamento do joelho, foquem na individualidade. Todos esses 3 tópicos aí, ó, avaliação e orientação, que está lá no topo, depois eu vou colocar o nome avaliação também. Emagrecimento, quando o paciente tiver sobrepeso, é claro. E fortalecimento, todas essas 3 aí, ó, existe individualidade nelas. A individualidade se encaixa em cada uma delas, tá? Então, a gente precisa gerar esse fator de individualidade nos nossos pacientes. A gente não pode, em hipótese alguma, tratar todo mundo igual. Todo mundo com o mesmo protocolo. Protocolo, aqui na nossa clínica, não é conduta. Protocolo é linha de tratamento. Isso aqui, ó, é o nosso protocolo. Ponto. O nosso protocolo aqui na clínica é esse aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí dentro disso aqui, dentro desse conjunto de ideias, dentro desse raciocínio, aí é que eu vou fazer o planejamento terapêutico do meu paciente. Tá? Só que na minha visão, o protocolo é isso aqui, ó. É estratégia de tratamento e não conduta, tá? Então o que a gente segue aqui na clínica é esse protocolo. Tá? Que protocolo, para nós aqui do Instituto Luiz Felipe, é justamente um conjunto de pensamento, tá? É essa linha de pensamento, beleza? Então, foco na individualidade. E a gente não pode esquecer também, pessoal, só dar um extra aqui para a gente finalizar, que já tem paciente ali aguardando a gente pro horário das 2. Eita, é o seguinte, a gente não pode deixar de salientar a importância de se avaliar as articulações adjacentes. Vou dar um insight clínico aqui poderoso para vocês. Se eu fosse você que está assistindo, eu anotava, tá? Todo paciente que chegar com dor no joelho, seja idoso, adolescente, criança, jovem, adulto jovem, todo paciente que chegar com alguma queixa de dor no joelho, realizem a medição da amplitude de dorsiflexão do tornozelo. Vou repetir. Todo paciente que vocês forem atender com alguma queixa de dor no joelho, realizem a quantificação da amplitude de dorsiflexão do tornozelo, tá? Existe uma porcentagem muito grande de pacientes que têm dor no joelho, que quando você vai se aprofundar no histórico, é um paciente que torceu o tornozelo,
ou teve alguma lesão em pé e tornozelo, não tratou e tem um puta de um déficit de dorsiflexão. Então esse déficit de dorsiflexão durante as atividades aí com agachamento, durante o dia a dia, pode estar exigindo muito do joelho e pode estar gerando sobrecarga no joelho, tá? Então a gente precisa se atentar também à questão das articulações adjacentes, tá bom? Não fica somente focada na questão do joelho, não. É óbvio, né, pessoal, que a gente tem que avaliar tudo voltado ao joelho, porém, a gente também não pode esquecer das articulações adjacentes, que nesse caso o tornozelo vai interferir bastante, vai ter um peso importante, porque se o paciente tem um tornozelo em dorsiflexão mais travado, a partir do momento que ele faz o agachamento, o lado contralateral, ao lado do bloqueio, vai descer mais, vai ser mais exigido e, consequentemente, mais dor. Tá? Mais sobrecarga, mais dor. Beleza? Então essa aqui, pessoal, foi a live de hoje, a nossa live aula. Lembrando que a gente sempre tá vindo aqui, né? 3 vezes na semana, trazer um pouquinho do nosso dia a dia clínico. Lembrando que na quinta-feira eu vou estar participando com a live com meu amigo Matheus Barreto, lá de Salvador. A gente ainda vai vir aqui anunciar o horário. Mas essa live ela vai ser para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso projeto de mentoria presencial, que a nossa segunda turma vai acontecer em Salvador, tá? Nos dias 11 e 12 de março. Então, se você é daqui da Bahia, é de Salvador, é de Santo Antônio, Cruz das Almas, Feira, que quer ter, né, um final de semana de imersão aí voltada às lesões degenerativas do joelho, a oportunidade é essa. Então você não pode perder essa super oportunidade. 11 e 12 de março. Então na quinta-feira a gente vai vir bater um papo sobre a nossa mentoria, tá? E também aí, ao longo da semana a gente vai estar anunciando aqui também a data das próximas aulas aqui no nosso Instagram. Beleza? Pessoal, grande abraço, excelente tarde a todos, excelente tarde de trabalho, uma tarde muito produtiva e até mais. Acompanhe a nossa rotina lá nos stories, tá? Tem muita coisa boa e a gente vai estar colocando muita coisa boa lá ao decorrer do dia. Grande abraço e excelente tarde.